Mula. A mula é um animal híbrido resultante do cruzamento entre um jumento com uma égua. O animal é comum em fazendas e muitas pessoas ainda não sabem que ele é um animal híbrido. Os fazendeiros gostam dessa espécie porque ele vive mais, é mais obediente do que os cavalos e também é mais inteligente e rápido do que os jumentos. Zebralo. O zebralo é o resultado de um cruzamento entre cavalos e zebras. A junção desses dois equinos não surgiu somente de manipulação nos laboratórios, ela também acontece no meio natural. O animal é uma espécie de cavalo mais forte do que os normais, mas como os outros animais híbridos, o zebralo não pode se reproduzir. A mistura das espécies. Número 1. Ligre. O ligre é um animal híbrido resultado do cruzamento entre um leão macho e uma tigresa, e também é o maior felino do mundo. A junção das espécies resultou em um felino gigante. Eles podem ter até 4 metros de comprimento e pesam perto de 1 tonelada, o dobro de um leão. Os machos de ligre são estéreis, pois o número de cromossomos do tigre e do leão são pares. O cruzamento entre leões e tigres só ocorre por ação do homem. Além de seus habitats serem muito distantes e diferentes, elas geralmente não compartilham os mesmos territórios, de maneira que há poucas possibilidades de se encontrarem para formar este estranho cruzamento na natureza. Sei que vocês pediram, o outro vídeo estava muito corrido, é um vídeo bem resumido, então vamos um pouquinho mais de calma aqui para explicar para vocês o que é a filogenética estuda. Olha a imagem que nós temos aqui, galera. Isso aqui é um cladograma, mostra uma espécie A e um evento de cladogênese. Então a cladística se baseia nesses eventos de cladogênese, que são eventos de separação. Pode ter sido alguma catástrofe ambiental que separou aquela população em dois. E como elas estão isoladas, elas vão começar a ter acúmulos de mutações, chamadas anagêneses, que vão se acumular ao longo do tempo e dar origem a essas diferenças todas. Então o que a gente observa num cladograma
são anagênesis e cladogênesis ao longo do tempo. Vamos analisar então com mais calma agora esses cladogramas para a gente poder entender direitinho o que eles representam. Então, quando nós temos a questão do cladograma ou dessa árvore filogenética, o que a gente pode observar com muita clareza são esses eventos de cladogênese que formam esses nós. Então aqui nós temos um nó, esse nó é um evento de separação, tá? Então esse nó indica o ancestral comum entre aquelas duas linhagens, a B e a C. E aí quando a gente tem esse nó, nós vamos formar os ramos. Então nós temos um ramo da espécie C, um ramo da espécie B. Isso vai nos mostrar ao longo do tempo. Então nós temos o tempo zero ali embaixo e lá em cima nós temos o tempo atual. Portanto, as espécies B e C são espécies que existem no tempo atual. Então é isso que um cladograma, uma árvore filogenética vai nos mostrar. E essa separação a gente chama de cladogênese. Por isso, cladograma o nome. Então vamos observar agora um cladograma um pouquinho mais complexo, onde a gente tem um número maior de espécies. Vários eventos de separação ali, que seriam os nossos nós, e vamos analisar algumas informações a respeito desse cladograma. A gente pode observar o seguinte: se tu olhar esse ramo A, ele tem a mesma idade daquele ramo que foi originar depois, B, C, D, E e F. Então ali eu tenho um ancestral comum entre o ramo A, entre a espécie A, e todas aquelas outras espécies que surgiram depois. Então eles têm a mesma idade, eles se separaram naquele momento. Aquele momento é um nó. Podemos observar outras coisas também. E e F, por exemplo, eles são mais próximos porque eles se separaram mais recentemente. Então, E e F são mais próximos entre si do que são com D, por exemplo, cujo ancestral comum entre eles está mais distante. D, E e F têm um ancestral comum ali também, naquele ponto da flechinha. Então, eles são mais próximos do que em relação a C, que eles se separaram mais recentemente. E nós podemos observar também, por exemplo, que o ramo C ele é mais recente do que o ramo que formou a espécie B. Então ele se originou depois naquele tempo. Lembra, o cladograma ele vai ao longo do tempo. Então o ramo C ele é mais recente. E lá em cima a gente pode ver que E e F têm a mesma idade. Como eles se separaram juntos no mesmo período, aqueles ramos que formaram a espécie E e F têm a mesma idade. Então essas espécies têm a mesma idade. Agora nós temos umas coisinhas bem importantes que às vezes vocês podem enxergar um cladograma representado de uma maneira um pouquinho diferente. Temos um cladograma bem simples, a espécie A separando antes, depois o outro ramo separando B e C, e ele pode ser representado assim também. Reparem que é a mesma coisa. Eu tenho em algum momento um ancestral comum entre A, B e C, e depois B e C separaram mais recentemente. Como B e C se separaram no mesmo período, eles têm a mesma idade, tu pode encontrar aquela situação invertida. Então tu pode botar o C no lugar do B e vice-versa, porque eles têm a mesma idade, eles se separaram no mesmo momento, no mesmo período. Então, por ter a mesma idade, tu pode inverter, pode encontrar invertido, e é exatamente a mesma coisa. Temos agora alguns conceitos bem importantes para trabalhar, e o mais importante deles é de grupo monofilético. Galera, a cladística ela se baseia em grupos monofiléticos, ela aceita só isso. O grupo monofilético é aquele que inclui o ancestral comum mais recente, a gente vai ver isso, o ancestral comum mais recente, e todos os descendentes desse ancestral comum mais recente. Vamos observar aqui um cladograma um pouco mais complexo, onde a gente observa esse grupo. Vamos destacar o grupo E, F, G e H. Repara uma coisa, galera. Esse grupo contém o ancestral comum mais recente a todos eles. Olha, o ancestral comum está ali na flechinha. E também todos os descendentes desse ancestral. E, F, G e H. Portanto, ele é chamado de grupo monofilético. Também um outro conceito importante é de grupo parafilético. O grupo parafilético, ele também inclui o ancestral comum mais recente, aquele grupo ali, só que tem um problema, ele não inclui todos os descendentes desse ancestral comum, apenas alguns. Então vamos observar que vai ficar bem claro para a gente enxergar nesse cladograma, como se eu separar o grupo formado por C, D, E, F e G e H, reparem, galera, que eu tenho o ancestral comum mais recente a todos esses. Está ali, ó. Esse é o ancestral comum mais recente a C, D, E, F, G, H. Só que tem um problema. Estão percebendo que as espécies A e B também são descendentes daquele ancestral comum? E eu não incluí A e B no grupo.
Então eu incluí o ancestral comum mais recente, mas não todos os descendentes desse ancestral comum. Portanto, eu chamo esse grupo de grupo parafilético. E para fechar esse grupinho, nós temos agora um grupo polifilético, que ele é um grupo artificial, bem dizer, porque nós estamos juntando algumas espécies onde eu não incluo o ancestral comum mais recente desse grupo. Posso incluir lá um mais antigo, mas o ancestral comum mais recente não existe nesse grupo que eu acabei de separar. Então repare aqui, se eu quiser separar o grupo C, D, E, F, G, reparem que eu tenho um ancestral comum entre E, F, G ali recente e um recente entre C e D. Só que eu não tenho um ancestral comum mais recente entre todo mundo ali que eu destaquei. Então isso não inclui esse ancestral comum mais recente, por isso é um grupo artificial, é um grupo polifilético. Para a gente entender se ficou claro, dá um pause nessa questão, lê ela com carinho, depois dá um play, confere aqui a resposta e vê se você acertou e está preparado para mandar bem nessas questões. Esse é o nosso cladograma e o grupo DEF. Vamos analisar o grupo DEF. Tá ali, galera, o DEF. Concordo que esse grupo inclui o ancestral comum mais recente? Tá ali, ó. Esse é o ancestral comum mais recente. E eu incluo no grupo DEF todos os descendentes desse ancestral. Portanto, esse é um grupo monofilético. Grupo monofilético justamente por isso. Eu estou incluindo o ancestral comum mais recente entre os três. E eu incluo todos os descendentes desse ancestral comum mais recente representado por essas bolinhas. Está na legenda ali. Agora o grupo BCD. O grupo B, C e D tem um probleminha ali que é o seguinte. Eu não tenho, galera, o ancestral comum mais recente entre B e C está ali naquela bolinha e o D está lá longe. Então, a única coisa que eu posso incluir é o ancestral comum mais antigo que está representado ali. Só que o ancestral comum mais recente, que são essas bolinhas, eles não têm um ancestral comum mais recente. Por isso é um grupo artificial, é o grupo polifilético. Por que não é? Então, vê se ficou claro. Ele é um grupo polifilético que não inclui o ancestral comum mais recente entre eles. Já o grupinho formado entre A e B, o que a gente observa? Tem um ancestral comum recente entre eles? Tem, tá naquela bolinha ali, ó. Esse é um ancestral comum recente entre A e B. Só que reparem que tem a espécie C, que também é descendente desse ancestral comum. Portanto, eu incluo o ancestral comum mais recente, mas não todos os descendentes. Portanto, um grupo parafilético.